Olá, muito bom dia. É uma satisfação e uma alegria de mais uma vez poder me dirigir a falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro de Provérbios, capítulo 28, os versículos 4 e 5, que assim registra: Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Note que aqui o autor deste texto da palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele faz um paralelo comparativo entre o ímpio e o perverso, entre o homem justo, reto e íntegro, entre aquele que despreza, abandona e distancia da lei e entre aquele que ama, obedece, procura cumprir a lei, fazendo a vontade do Senhor pela prática da justiça, numa vida de santidade, cultivando a santificação. Note que isso o autor deixa-nos muito claro ao dizer: os que desamparam a lei louvam o perverso. Não é somente você desamparar, deixar, distanciar-se da lei, não cumpri-la, desobedecê-la e você desprezá-la, mas também é você, o que diz o texto? Louvar o perverso, ou seja, aquele que age de uma maneira contrário à lei. Aquele que despreza a lei, a esse você louva, a esse você honra, a esse você exalta. Por quê? Porque você também não está de acordo com a lei, a sua vida é perversa, a sua vida é completamente errada. Daí, diz o autor nesse paralelo comparativo, mas os que guardam a lei se indignam contra o perverso, contra aquele que ignora, que abandona e que despreza a lei. Mas continua ainda dizendo o seguinte, o texto nesse paralelo comparativo: os homens maus não entendem o que é justo. Isso é fato. Por causa da corrupção oriunda do pecado desde a queda de Adão, que nós dele herdamos, e essa corrupção que jaz enraizada no coração do homem, conforme o próprio Senhor, por a boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 9, vai dizer que o coração ele é desesperadamente corrupto e quem o conhecerá? Essa pergunta ela é feita e o próprio Senhor responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e ele penetra o mais íntimo do ser dos pensamentos. Por isso, então, diz o texto que os homens maus não entendem o que é justo, porque eles entregam-se e deleitam-se na sua injustiça. Por quê? Porque eles abandonaram, desprezaram e distanciaram-se da lei. Mas os que buscam o Senhor entendem de tudo. Ou seja, esse entender de tudo, aqueles que buscam o Senhor, que servem ao Senhor, que tem o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa do seu Filho amado Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador, esses, diz o texto, entendem tudo por quê? Por causa do Espírito Santo que no seu coração habita, leva-o a abrir os seus olhos, dando-lhe o discernimento, o senso de discernimento para saber e entender aquilo que é mal, aquilo que desagrada, que entristece ao Senhor. Por isso que é importante você olhar para dentro de si mesmo e ver como que está a sua vida. Qual é a maneira pela qual você tem vivido? Você tem sido uma pessoa justa, reta, íntegra e fiel ao Senhor,
a sua palavra, obedecendo-a, praticando-a, vivendo-a e testemunhando-a, a palavra do Senhor e o nome do Senhor. Que assim Deus te abençoe e te leve a viver na presença dele hoje e sempre. Pai, obrigado pela tua palavra e por esse precioso ensinamento. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, misericórdia, discernimento, a iluminação e a direção do teu Santo Espírito, para que as palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração e todos os nossos atos sejam em tudo agradáveis ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Que assim Deus te abençoe, te guarde, te sustente e te leve a viver de uma maneira justa, reta e íntegra, cumprindo a lei e obedecendo à voz do Senhor, hoje e sempre. Amém.